Vamos lá, Marilise. Vamos lá, estamos aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com você. Uma colega, uma grata satisfação te conhecer no nosso curso de formação em constelações familiares. Essa live, ela vem numa sequência de outros colegas também de lá, né? Eu fiz uma com o Renê, ainda no mês de agosto, e aí uma pergunta lá do público era sobre sexualidade infantil, um tema que o Renê tem uma larga experiência, e aí veio uma questão relacionada a abuso, e as pessoas perguntando, aí eu fiz uma live com a Rô falando do tema abuso, ela tem uma longa experiência nessa questão, a importância de se acolher a vítima, né? De se ouvir a vítima e de dar um lugar para ela expressar aquilo que ela sente. Em seguida, eu fiz achei que seria oportuno, porque a gente vai tentando construir isso no caminho, com a nossa colega Tatiane, que é juíza do direito, especializada na área de violência familiar, para também entrar um pouco nessa área do direito sistêmico, né? E então ali a gente tentou mostrar e conversar, e a Tatiane falou bastante sobre quais os encaminhamentos que podem ser dados por parte da vítima, né? Aquela mulher que sofre uma agressão dentro de casa, né? Daquela pessoa que está ali onde tem todo um envolvimento amoroso, e a live tinha a ver também como reconstruir a vida e um relacionamento saudável a partir daí. E quando a gente terminou essa live, eu fiquei me perguntando qual seria o próximo passo. E eu sou mediador de conflitos, né? O mediador de conflitos tem esse trabalho nas escolas públicas, e aí eu fico sempre me remetendo a isso, falando, bom, né, quando tem uma criança lá que bate muito forte num coleguinha mais novo, é natural que todo mundo corra para acolher a vítima, para, né, de alguma maneira, olhar para ela. E eu acho que isso é importante, mas eu tento mostrar também isso, o olhar sistêmico, sinaliza para a gente que é importante também a gente ter um olhar para aquela criança que agride, aquela criança que bate muito forte numa outra muito menor do que ela. E é nessa perspectiva que me deu vontade de, depois dessas duas lives muito voltadas para o acolhimento das vítimas, para a dor que elas sentem, a gente também ampliar esse olhar para um lugar também daquele que agride, né? Daquele que, nesse caso, mata, né? A gente sabe que o olhar sistêmico ele não busca perdoar uma pessoa que comete um crime ou que faz alguma coisa, assim como o meu trabalho nas escolas públicas não busca perdoar a criança que bate, mas a gente busca também olhar para essa criança e também olhar para, no caso, esse agressor, esse assassino, e eventualmente ampliar o nosso olhar na busca e na promoção de uma cultura de paz. E aí me ocorreu de imediato chamar você para fazer essa live. Né? Você tem um trabalho que eu acho admirável, em presídios, levando esse olhar sistêmico, um trabalho que vai, pelo pouco que eu conheço, desde locais de detenção lá do Amapá, um estado que eu adoro, porque eu também sou servidor público, já trabalhei em operações lá no Rio Oiapoque, na ponta do Brasil, divisa lá, Guiana Francesa, e, por outro lado, você está em Santa Catarina. Então, eu queria passar para você se apresentar, eu gostaria também de saber um pouco mais em detalhe desse trabalho, com quem você faz, é jovem, é homem, é mulher, e como você chegou até esse trabalho que já teve na televisão, já teve várias matérias, e que o Brasil, de alguma maneira, tenta mostrar que é um precursor no mundo, né, na aplicação desse olhar sistêmico dentro do direito. Muito obrigado pela tua presença e seja bem-vinda.
Obrigada, Rinaldo. Obrigada pelo convite, colega. E estamos aqui para um bate-papo, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade. Eu acredito que muitas pessoas têm perguntas a respeito dessa questão, que é um tema bem complexo, que provavelmente a gente não esgota numa conversa, mas que a gente, nessa oportunidade hoje, vamos tentar trazer um pouquinho de respostas para as pessoas que têm dúvidas e questionamentos a respeito, e às vezes até envolvidas, né? Famílias que têm pessoas que estão presos, pessoas que já cometeram crimes, pessoas que foram vítimas de crimes. E se nós pensarmos assim, somos todos. Todos, de alguma maneira, já estivemos envolvidos, já estivemos presenciando, enfim. Bem, eu sou estudante de constelações familiares e família Stella, né? Uma estudante para sempre. E conheci Bert Hellinger, Sophie Hellinger e a Hellinger Schule há alguns anos lá na Alemanha. E tenho estudado todos os anos, vou para a Alemanha, este ano não vamos por conta da situação de impedimento de viagens, né? Mas estou lá sempre observando, estudando, e aqui no Brasil eu fiz o curso de formação em Direito Sistêmico e o curso de formação para constelador. E sou também uma multiplicadora da Hellinger Schule aqui no Brasil, então uma representante da Escola Hellinger aqui. E aí eu utilizo, Rinaldo, o que Bert Hellinger nos mostrou. E o que Sophie Hellinger, a esposa dele, que é a diretora da escola, leva para o mundo. As descobertas de Bert Hellinger, que eu considero um imenso legado para o mundo, que são as ordens da vida, que são as ordens da ajuda. É com isso que eu faço o meu trabalho de consteladora e professora. Então, surgiu em 2017 uma oportunidade, quando eu estive em Macapá, fazendo workshop a convite de colegas do direito sistêmico, que são promotoras, juízas de Macapá. E lá a desembargadora, Sueli Pini, que é uma pessoa que tem uma visão muito ampla, muito futurista, muito holística, muito ampliada mesmo. Esta desembargadora me perguntou: você aceita ir até o presídio para a gente fazer esse trabalho que você faz aí, no workshop, essa prática, fazermos isso lá? Então, eles reuniram ali um grupo, e na época eram homens, um grupo de homens detentos, né, que estavam internos, e eu fui até lá fazer essa oficina. E lá, então, alguns juízes e promotores e pessoas ligadas à área do judiciário estavam observando. Foi uma oficina curta, algo breve, e depois eu voltei para a minha cidade, né, para o meu estado, voltei para o meu trabalho, e aí eu soube um pouco depois que alguns resultados surgiram a partir daquilo, alguns movimentos, algumas situações a partir daquilo que fizemos. Coisas simples, como, por exemplo, um pai reconhecer paternidade, casamento, né, reconhecer uma companheira, coisas mais ou menos assim. E a partir disso surgiu então um projeto que a gente fosse trabalhar efetivamente no presídio, um projeto já estruturado. E aí, Rinaldo, nós escolhemos trabalhar com as mulheres. Então, a partir de 2018 e 2019, e até o comecinho de 2020, porque fomos impedidos de viajar, né?
esse projeto se desenvolveu e o NUPEMEC do Amapá já tem isso como um programa. Então, é um programa instituído. Bem, depois vou contar um pouquinho do que aconteceu no Amapá, mas na sequência disso, como eu moro em Santa Catarina, também aqui surgiu uma vontade a partir da Defensoria Pública, e aí nós também fomos para um presídio na cidade de Itajaí. E lá também trabalhamos com mulheres durante o ano de 2019. Basicamente é isso. Tá ótimo, Marilise, agradeço. Queria registrar aqui com alegria a presença da Mariane Plocht, da Cristiane Alvarez, Lourdes Pires, Wilson Campos, os que eu vi aqui, agradeço a presença. Que bom, alguns aí são alunos da Hellinger, pelo nome que eu estou vendo. Que bom. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né, como a Marilise falou. Marilise, mas eu mesmo já vou encaminhar uma pergunta, assim, uma questão que me ocorre, né? Esse conjunto de conversas que eu faço, ele tem um nome, toque-toque, batendo na porta, né? Tem conflito aí? E aí eu tento trazer casos práticos de conflitos do dia a dia, do cotidiano, e eu gosto de falar a partir desse lugar de uma resolução amorosa, né? E eu acho que eu queria explicar um pouco, porque a gente falou sobre isso, né, na medida que a gente estava construindo, e aí me deu vontade, eu ainda não falei um pouco. Aí, por que resolução amorosa, né? A dúvida é uma solução ou uma resolução? E ali, pesquisando, inclusive, no dicionário, no Aurélio, se faz uma distinção entre a solução daquele problema, que é você tentar atender a um problema superficial, e o problema volta um pouco mais na frente, repete-se, aí você de novo resolve aquele problema e ele volta a acontecer, ou você quer ir na origem daquele problema, e aí você busca a resolução do conflito e não só a solução do conflito. Aí quando eu li isso, eu falei, então tá bom, é isso mesmo que me parece aonde a gente, nesse olhar sistêmico, está interessado. E resolução amorosa, né? E eu comentei contigo, mas queria dividir aqui com as outras pessoas também, que eu vi o Sami, que é uma referência para nós todos, numa dessas aulas que ele estava dando, dizendo de uma certa alegria que ele vê de perceber que o termo amor está cada vez mais sendo usado no âmbito do direito. O Sami é um juiz de direito, né? Não sei se as pessoas todas sabem, né? Mas que é um ramo, pode parecer um pouco meio que esquisito, porque você está ali tratando de coisas muito duras, muitas vezes de assassinatos, e como trazer, né? Como trazer esse olhar amoroso, essa resolução amorosa, né? E aí, qual o caso que eu trago? Eu me lembro também que, numa das pesquisas que o juiz Sami fez, lá na comarca dele, da Bahia, de vários homens que assassinaram as suas companheiras e as suas mulheres, na hora que ele facilitava um trabalho para se olhar para esses homens, porque no olhar sistêmico, o olhar da mediação, o olhar, entre aspas, sem julgamento, você não deixa de julgar o ato, mas você evita julgar a pessoa, na medida que você amplia esse olhar e tenta perceber para onde olha aquele homem que assassinou a sua companheira. E ele, nessas várias dinâmicas dele, ou outras pessoas, eu não sei exatamente se foi ele que fez, mas ele relatou que um número muito grande de homens que assassinaram as suas mulheres, eles, na hora que tinham um espaço para eles olharem, para primeiro olhar para a dor daquela mulher que eles mataram. Eu acho que a gente tem um processo, né, dessa construção de uma cultura de paz. A gente simplesmente dá uma pena, botar essa pessoa na cadeia,
não necessariamente vai de fato fazer com que ele transforme a sua atitude. Às vezes ele fica lá um tempo, volta e mata a outra mulher dele. Então a ideia de um olhar sistêmico é de ampliar esse olhar, e aí você ajuda esse homem que matou para primeiro ele enxergar essa pessoa que morreu, enxergar, porque muitos deles às vezes talvez nem se sintam culpados, mas nesse caso do Sami, para fechar esse raciocínio, ele fala assim: a grande maioria desses homens que mataram as suas mulheres, mataram muitas vezes quando estavam sendo abandonados, e quando se ampliou isso num processo sistêmico, se mostrou que eles também foram abandonados pela mãe deles quando eles tinham 3 anos de idade, 2 anos de idade, ou porque ela morreu, ou porque ela foi retirada de casa por algum motivo. Então, sem perceber, eles têm tá no plano consciente, eles entender que eles podem ter um emaranhamento aí, pode talvez ajudar esse processo da recuperação deles. Eles não são perdoados, eles têm que cumprir a pena e as consequências pelo ato, mas que talvez, a partir desse olhar mais amplo, eles possam ter um processo de reinserção na sociedade. E a pergunta que eu te faço é, para essas mulheres que você trabalhou, de uma maneira geral, te ocorre imaginar assim, para onde elas olham na hora que elas se contactam com isso que as levou a uma penitenciária? Não sei, Rinaldo. Não sei se isso tem uma linha, se isso tem uma praxe. Eu vejo como cada caso um caso. É um pouco diferente entre os homens e entre as mulheres. Por exemplo, quando se trabalha com os homens, quando trabalhamos com os homens, nós vemos muito a agressividade, o domínio à agressividade. Então, isso que você falou tem sentido, porém, a gente precisa colocar o pé na realidade e observar que nem todo menino abandonado aos 2, 3 anos vai ser um criminoso, ou tem a tendência para isso. É a forma como ele se achou para se defender, mas isso tem outros panos de fundo. Não é somente isso. Vem muita coisa do seu sistema familiar. Então, eu não generalizo nem para os homens, nem para as mulheres. O que eu vejo, Rinaldo, na questão dos homens, e a gente trabalha também com adolescentes infratores, então também a gente tem essa observação, tanto com os meninos como as meninas, né? Adolescentes que ainda não completaram 18 anos, mas já assassinaram, já participaram de crimes, enfim. Então a gente sempre tem um olhar assim, um olhar único. Porém, sempre observamos detalhes, né? Detalhes que são básicos, que é a questão da agressividade no homem. E na mulher, qual é a questão que permeia muito? Ela muitas vezes seguiu o homem. Na maioria. Porque eu não sei os crimes que elas cometeram. Eu nunca pergunto. Isso é algo que não me interessa. Eu vou lá executar o meu trabalho e eu nunca pergunto quem é que matou ou quem é traficante, ou enfim. Eu não sei os crimes cometidos. E sempre nessas oficinas elas estão juntas, ali é um território neutro, onde não tem facção, onde não tem uma determinação assim, quem vai ficar preso 20 anos, ou quem vai ficar preso 3 anos, ou 50 anos, não importa, está todo mundo junto na mesma oficina, né? Um território neutro ali. Então, a maioria das mulheres
pelo que a gente vê nas oficinas, nos casos, elas acompanharam os seus homens. Então, é um pouquinho diferente, né? O motivo de nós termos optado por trabalhar com as mulheres é que trabalhar com os homens é mais fácil. Trabalhar com as mulheres é mais complexo. E logo, logo posso te contar por quê. E se alguém quiser fazer uma pergunta, eu acho que é algo bem interessante de a gente observar. Então, o que você me perguntou, eu não tenho algo em geral para dizer o que acontece porque os homens estão ali. A gente vê como o Hellinger aprofundou muito esse trabalho no plano da consciência, né? Então, ele fala assim, bom, a gente sabe que cada um de nós tem lá uma consciência pessoal do que aquilo que é certo, daquilo que é errado, aquilo que a gente aprende muitas vezes na escola, aquilo que a gente, esse conceito mais moral. Imagina a situação daquela criança que vive numa família de assaltantes, gerações de assaltantes. Eles estão, às vezes, ali dentro do tráfico, né? O pai, o avô, o bisavô, todos eles, eles têm como vida, né? Vida curta normalmente, mas faz parte daquela cultura familiar fazer o tráfico, algumas vezes porque eles entendem que eles não vão conseguir. E não estou aqui justificando o que eles fazem, né, Marilise? Mas a gente sabe que o pai ama seus filhos, então muitas vezes ele vê lá, se eu for office boy, eu talvez não consiga dar aquele tênis que meu filho quer, eu não tenho condição de dar para ele uma condição econômica de uma certa proteção, então eu vou entrar para o tráfico. E nessa família isso é uma regra, né? Como você mesmo falou, não quer dizer que um filho dessa família necessariamente ele tem que seguir essa lógica. Mas a gente sabe, né, da força que essa mensagem do clã, né, não só do ponto de vista do emaranhamento, daquela coisa inconsciente que vem através das gerações, da árvore genealógica, mas também através ali daquele horário, do final do dia, na noite, quando o pai a vida inteira voltou e contou o assalto que ele fez, aquilo que ele vendeu e tal, aquilo ali é o normal. Aquilo ali é a forma como aquela família, de alguma forma, no final do dia de um bom assalto, eu quero crer que eles celebrem de alguma maneira isso. E como é um filho que está ali, né, simplesmente falar assim, não, eu não quero fazer isso, eu vou ser office boy, né? Tem todo um desafio, né, de enfrentar isso e, num certo momento, ele fala assim, eu não quero isso para mim, eu vou sair de casa, muitas vezes sem o apoio da família, para poder fazer um destino para mim diferente. Porque é muito louco, porque assim, né, essas pessoas ali no crime morrem muito cedo. Então, esse filho que sai do crime, ele está interessado justamente em viver mais tempo, em ter filhos e ter uma vida mais estável para que aquela genealogia, que aquela árvore genealógica possa seguir dentro de uma outra força e dentro de uma outra verdade, né? Mas é um desafio, né, esse conflito aí das consciências. Só um comentário que eu queria fazer, antes de passar a palavra, comentar aqui, Jane de Macapá está aqui com a gente, Classi Chagas, também do Amapá, ó, todo mundo aluno seu. Vivian Lieber fala, me lembro, Marilise, que um dos encontros com as presas, você mencionou que nas constelações com as presas, normalmente, elas não olham para o crime que cometeram. Olha que interessante. Eliane Ribeiro, por qual motivo é mais fácil trabalhar com os homens? Você levantou a pergunta, a Eliane já
te fez a pergunta. Eu vou passar aqui as perguntas, aí depois você pega aí o barco. Mariane Plot. Marilise, eu gostaria de saber por que é mais complexo trabalhar com a mulher. Qual a diferença entre trabalhar com a mulher e trabalhar com o homem? E Elaine Ribeiro, e pela minha experiência no sistema prisional, de fato, a grande maioria das mulheres termina no cárcere por seguir o companheiro. Não consigo saber o que está por trás disso, mas é assim. Exatamente. A Elaine Ribeiro, ela é uma agente penitenciária, nossa aluna também, participa do projeto aqui em Itajaí, e eu não falei no começo, mas agora eu tenho que contar para vocês que esses projetos que a gente faz nas penitenciárias com os internos ou as internas, em paralelo, em conjunto, digamos assim, a gente faz oficinas e treinamentos para os agentes penitenciários. E eu não compreendo um projeto para internos, para os presidiários, né, no presídio, que não seja também contemplado os agentes penitenciários. Eu vejo nisso um conjunto. Então, o projeto é isso, se atende aos detentos e se atende aos agentes penitenciários. E quando eu dou treinamento para os agentes, eu digo que isso é uma questão de saúde para eles. E lá no Amapá, a gente começou no treinamento com os agentes, justamente porque, quando estávamos desenvolvendo o projeto para executar com as internas, lá no presídio feminino, a promotora de execuções penais, ela disse, ela usou esse termo, meu pessoal, que são os agentes penitenciários, o meu pessoal está sofrendo muito, eles adoecem. E então se pensou nesse projeto para também os agentes. Para os agentes é um treinamento, para as detentas é uma oficina prática. Para elas a gente não ensina, a gente faz, executa. Para os agentes penitenciários a gente faz todo o processo, mostra tudo e ensina as ordens, e ensina por que estamos fazendo isso. Bem, a Eliane, então, é uma das nossas alunas e participa do projeto, né? Então, vamos lá. Eu sabia que vocês iam ter curiosidade de perguntar isso, porque é mais fácil com os homens e mais complexo com as mulheres. Vamos olhar para as nossas famílias, que não são diferentes das famílias das pessoas que estão presas. E nós vamos observar assim, qual é o papel do pai? O pai geralmente é a pessoa que mostra o mundo para o filho, que leva o filho para o exterior. O pai tem uma figura mais de desafio, de fazer as coisas lá fora, de se mostrar no mundo. O pai tem essa força do exterior. E a mãe é o interior. A mãe é a proteção, a mãe é o cuidado, a mãe é aquela, né, até o cerceamento, o impedimento, é aquele cuidado, aquela proteção. Esse é o papel na família, né? Então, observem, com quem é mais fácil ou mais difícil de trabalhar? Quando trabalhamos com os homens, eles compreendem aquilo que se mostra numa oficina, numa constelação familiar, que é a Familienstellen, aquilo que se mostra, o homem compreende. Ele percebe o que está acontecendo com mais facilidade. Ele assimila com mais facilidade. Ele compreende. A mulher nem sempre quer compreender. A mulher olha para o problema que muitas vezes ela causou como mãe. E ela muitas vezes internamente diz,
Não quero saber disso. Quero meu filho para mim. Então, trabalhar com as mulheres é mais complexo, a dor é maior, o sofrimento é maior, porque esse vínculo com os filhos é muito grande. É mais doído para uma mulher ver que causou um problema para o seu filho. E, por incrível que pareça, não é tanto o pai que causa o problema. Pode parecer estranho, porque talvez vocês que estão nos ouvindo pensem assim, né, Rinaldo? Ah, mas o pai é violento, o pai abandonou, o pai foi embora. Então vamos pensar na mãe. A mãe escolheu este homem para ser o pai. É a mulher que escolhe o homem. E uma mulher, e você já deve ter visto isso nas conversas anteriores sobre violência doméstica com a doutora Tatiane, a mulher que aceita esse tipo de comportamento é conivente, senão ela saía disso. Bem, e aí onde que entra a complexidade com relação aos filhos? Então, esta mulher que tem um marido alcoólatra, ou que tem um marido violento, ou que tem um marido que foi embora, o que ela diz para o filho? Teu pai não presta. Não é assim, Rinaldo? E assim ela sela o destino do filho. Um filho partido ao meio. Um filho que não pode amar o pai, que ama, mas não pode. Esse filho vai ter problemas. E quando essa mulher se dá conta de que foi ela que criou essa situação, mesmo inconscientemente, magoada, sofrida, foi ela que criou isso para os filhos, é muito mais difícil do que o olhar do homem. E aí tem outro detalhe que eu preciso contar, que não é tudo assim tão ruim. Agora eu vou contar a parte boa. A mulher consegue transformar a família. Justamente por ela ter este poder, entre aspas, com os filhos, com a família, ela consegue, lá do presídio, mudar a família dela lá fora. Isso o homem não consegue. Então, aí está a força, a complexidade e a força de se trabalhar com as mulheres. Quando as mulheres percebem o que elas fazem, quando elas se dão conta da sua própria história e do que acontece com os filhos, mesmo que elas estão presas, afastadas da família, o olhar muda, a compreensão muda. E nós já vimos que os resultados, a família começa a chegar, a mãe começa a olhar diferente para o pai, a mãe começa a dizer para o filho, mesmo que teu pai seja tudo que ele foi, é o teu pai. E isso muda o filho. Percebe a força? Maravilha. O Bert tem um livro que, para mim, é dos melhores, né? São tantos melhores, né? Mas é aquele que... O título de estudo, para mim, Um Lugar para os Excluídos. Quando você faz esse relato, a gente vê também nas constelações como a responsabilidade da gente enquanto pai, não importa o que a mãe desse filho tenha feito de ruim, a gente jamais falar mal, criticar na frente do filho, e também como é ruim, porque na hora que a mãe fala mal, critica o pai para os filhos, ela está excluindo ele, e o que acontece, as constelações mostram, é uma repetição muitas vezes. O filho, né, que ouve aquilo durante a sua infância inteira, quando fica mais velho,
ele acaba, sem perceber, reproduzindo o comportamento do pai. E eu tenho feito algumas constelações com essa questão, por exemplo, da violência doméstica, puxando um gancho com um comentário aqui que foi feito por uma das pessoas que você comentou, que dizendo que, de fato, a presidiária não costuma olhar para o delito, né, para o lugar onde que levou ela a estar presa. E a gente vê nas constelações como essa busca por um lugar dos excluídos, essa busca por uma resolução amorosa, passa justamente, vamos dizer, que aquela pessoa que viu o pai bater na mãe a vida inteira e bater na criança também, mas que às vezes a constelação é uma excelente dinâmica para que aquela pessoa possa, do lado de fora, né, ter um representante ali que representa aquele pai que bateu e poder olhar para aquilo, né, num lugar diferente daquele pai real. E isso muitas vezes faz com que essa pessoa amplie o seu olhar e às vezes perceba que por trás daquela raiva histórica tem toda uma tristeza, né, que a partir da conexão com essa tristeza que eventualmente alguém tem condição de digerir aquele evento traumático e conseguir se virar de costas para aquilo e seguir em direção a um futuro mais leve. E eu acho oportuno falar isso, Marilise, porque algumas pessoas podem perguntar para a gente, poxa, vocês ficam aí tendo esse olhar para aquele que matou, para aquele que foi um assassino, mas, de repente, um pai de família que teve uma filha assassinada, né, na porta de casa, como é que você quer ter um olhar para essa pessoa, né? E esse é o desafio que o Bert nos coloca, né? É o desafio da gente ter um olhar de não julgamento. Não é fácil isso talvez seja o mais difícil, em particular nesse momento que a gente vive agora, planetário, onde você liga os telejornais, o que você vê é uma intolerância, as pessoas muitas vezes querendo se matar, não aceitando o ponto de vista do outro, e o que esse olhar do não julgamento propõe, e eu fico pensando, né, que por mais difícil que seja, como pode ser positivo para uma presa que assassinou alguém, que tem uma enorme dificuldade de olhar para esse delito ali dentro de uma dinâmica de confiança, dentro de um ambiente que ela se sinta apoiada e acolhida, ela tem a condição também de, devagarzinho, fazer esse processo de olhar para onde ela não quer olhar. A gente sabe que isso não acontece numa constelação, isso é um processo onde, às vezes, uma constelação que nem é daquela própria presa, mas pode ser de uma outra pessoa, mas aquela constelação ressoou nela, porque aquela pessoa, de alguma maneira, conseguiu olhar para aquele motivo que levou ela para dentro da prisão, e aquilo pode ter um efeito transformador dela iniciar um processo de olhar para a causa daquele trauma, para, a partir daí, eventualmente, enfim, fazer algum movimento mais saudável. Eu vou só comentar aqui, ó, Patrícia de Oliveira Coutinho, boa noite. Acho que... Mariane fala, Marilise, um advogado orientou a mulher, mãe das crianças, a dizer para eles que o divórcio foi causado devido ao pai ser alcoólatra, porque os filhos culpam a mãe. Se esta mãe o fizer, seria esta quebra? A Classe Chagas fez um comentário. Fiz o curso de constelação sistêmica aqui em Macapá. Nossa mestra Marilise, já estamos no aguardo do curso de aprofundamento. Estão querendo você lá. Edileide Barbosa fala do poder da palavra. Estou indo de baixo para cima aqui para não perder ninguém. Jane Borges, acha bacana você ter tido aí em Macapá. Maria Souza, da boa noite. Patrícia, eu acho que o resto eu já
Já falei. Marilise, Então, tem mais coisa aqui Rinaldo, para você. eu quero só comentar um pouquinho sobre a questão do olhar para o crime e depois vou pedir para você repetir aquela pergunta da pessoa que fala sobre o advogado. É uma pergunta muito importante que eu quero dar uma resposta que é muito ampla também, muito comum, que serve para muita gente. Bem, na questão de olhar para o crime, né, que teve gente que perguntou, não só as mulheres não olham para o crime, também os homens, também os adolescentes infratores não olham para o crime. Por quê, gente? O crime não é o mais importante. Realmente não é. É o caminho que fez isso acontecer. Como é que a pessoa chegou a cometer esse crime. É o contexto todo. Então, quando nós trabalhamos na penitenciária a respeito de olhar para o crime, a nossa forma de trabalhar na oficina é assim, olhar para a responsabilidade. Não é olhar detalhadamente, este é o crime que eu cometi, será que este é pior do que aquele, ou este, enfim, não é isso, não é olhar para o crime cometido, e sim para as responsabilidades que a gente tem e as consequências de todos os nossos atos. Então, o caminho que leva para o crime é alguma coisa que falta, é alguma coisa que a pessoa vai buscar. Eu lembro de uma constelação que fizemos num treinamento para agentes. Nesse treinamento, um agente trouxe uma questão que ele havia, na noite anterior, ele tinha, no trabalho dele, ele prendeu um homem que havia estuprado uma moça, e nós fizemos a constelação desse caso e vimos, muito claramente, todos vimos, que este homem não olhava para essa moça, nem essa moça olhava para ele. Não havia conexão. Então, eu perguntei para o agente penitenciário, este homem cometeu algum crime depois? E o agente disse sim. Depois que ele saiu dessa casa, ele foi para uma outra, ele assaltou, ele cometeu outro crime, e aí ele foi pego. Então, ali na constelação, para quem conhece a constelação, então eu já posso falar um pouquinho, eu coloquei a figura do crime, a figura não de um crime, mas a figura do crime em si, né? Porque não era exatamente mas vamos dizer, o que ele fez, né? Então, ele olhou para isso. E atrás disso, um pouco assim para trás, eu coloquei uma outra pessoa que representava a prisão. E sem saber o que era, o representante deste criminoso se dirigiu para a prisão. Era isso que ele buscava. Não importava o que ele fizesse, ele precisava daquilo. Bem, para que alguém precisa ser preso? E aí é que vem todo o contexto. Não sei, isso nós não constelamos. O prisioneiro, né? O detento, o interno lá. Então, não sei o que levou ele a isso, mas tem algo que move essa pessoa para que algo aconteça. Como você já disse antes, muitas vezes a vida dessas pessoas é curta, porque eles morrem muito cedo. E às vezes eles estão buscando isso. Então é mais atrás a questão do porquê se comete um crime. Tem muita coisa envolvida. Pode ser por uma lealdade, pode ser por uma expiação, que é, por exemplo, a lealdade é quando, quem estuda a constelação sabe, o filho diz para o pai ou para a mãe, eu faço por você.
faça igual a você. A expiação é quando um filho diz, eu pago por você, para que você não precise pagar. Então, tem muitos caminhos, por isso cada constelação é única. Muitas vezes tem um pano de fundo, mas o que nós buscamos no nosso trabalho das oficinas não é mudar ninguém, não é trazer solução para ninguém, é que as pessoas, homens, mulheres, adolescentes, têm oportunidade de se responsabilizar. E olhar para o crime, Rinaldo, e para quem perguntou, é mais ou menos assim, olhar para aquilo que eu fiz. E talvez não seja o mais importante o crime que me levou para a cadeia, mas sim outras coisas, o que eu fiz. E tomar responsabilidade pelo que eu fiz. E aí podem surgir espontaneamente soluções que são propostas para remediar aquilo que eu fiz, consertar aquilo que eu fiz. Quando eu posso me responsabilizar como adulto pelo que eu fiz. E isso vale para todo mundo, não é só para quem está preso. Bem, eu gostaria que você me fizesse aquela pergunta de novo, por favor. Tá. Da Mariane. Não vou nem falar o sobrenome dela, porque eu fico sem saber se estou falando certo. Um advogado orientou a mulher, mãe das crianças, a dizer para elas que o divórcio foi causado devido ao pai ser alcoólatra, porque os filhos culpam a mãe. Se esta mãe o fizer, seria esta quebra? É a pergunta dela. Uhum. Entendi a pergunta e sim, claro que é uma quebra, sim, com certeza. Este advogado está um pouco equivocado, né? Talvez foi o que ele aprendeu, mas na lei da vida é um pouco diferente. E sim, esses filhos estão com raiva da mãe. Claro, claro que sim. Eles estão com raiva da mãe, por quê? A mãe excluiu o pai. Não é porque a mãe mandou o pai embora. Não é porque a mãe pediu o divórcio. É porque a mãe excluiu o pai da vida desses filhos. A mãe não permite que esses filhos respeitem o pai. A mãe não respeita o pai. É por isso que eles têm raiva da mãe. Não é por conta do divórcio. Porque, veja bem, Mariana e todos que nos assistem aqui, quando uma mãe decide que é tempo de se divorciar, seja qual for o motivo, que acontece na relação dos adultos, e isso não interessa para as crianças, seja qual for o motivo. E essa mãe diz para os filhos algo mais ou menos assim: seu pai e eu vamos nos separar. Simplesmente, seu pai vai morar numa outra casa e eu vou morar nessa casa. Nós vamos decidir com quem vocês vão morar. E tem mais. Dentro de vocês, o pai e a mãe continuam juntos. Dentro de cada um de vocês, nós dois nunca nos separamos. Isso, sim, é uma possibilidade de divórcio saudável, normal, em que os filhos têm o direito de amar o pai e amar a mãe, em que os adultos decidem o que é feito, a criança não se mete nisso. E que os pais digam para esses filhos, dentro de vocês, nós continuamos unidos. Claro, isso é verdade. Qualquer coisa fora disso, se o pai diz sua mãe não presta, é uma vagabunda, se a mãe diz seu pai não presta, é um alcoólatra, isso tudo rompe, quebra os filhos, parte ao meio. É isso que dói. E o que os filhos vão fazer? Eles vão ficar do lado daquele que foi mandado embora. Eles vão ficar do lado daquele que é o mais fraco, digamos assim. Porque nesse momento, quem está sendo mais cruel está sendo a mãe. Então eles vão ficar com raiva da mãe e vão ficar a favor do pai. E aí o que acontece? Cada vez,
quanto mais eles ficarem a favor do pai, mais a mãe fala mal do pai e mais eles vão tentar mostrar o pai para a mãe. E o resultado disso geralmente é o quê? O filho se torna igual ao pai. Ele se torna alcoólatra ou violento, igual ao pai, porque o coração dele diz para a mãe: eu estou te mostrando que eu amo meu pai. É assim que funciona. Divórcios acontecem, claro, separações acontecem. É doloroso? Sim. Os pais podem dizer para os filhos: tá difícil para mim, tá doído para mim. Podem chorar, podem ter o seu luto, e isso é normal. Porém, respeitando o outro, respeitando o pai na criança, respeitando a mãe na criança. Aí os filhos aprendem com isso. Essa resiliência, né? Os filhos aprendem, os adultos brigam, os adultos se separam, os adultos não se entendem, mas os adultos tentam ser felizes. Então, realmente, a pergunta da Mariane é: essa mãe vai prejudicar os filhos e vai ter consequências. Tá certo. Ouvindo você falar, me lembro lá do meu trabalho nas 3 escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, onde a gente lida bastante com isso, né? Não lidamos com a mãe, mas lidamos com a criança. E falamos com ela da importância do pai dela. Alguns estão no presídio e a gente fala: olha, mas teu pai lá no presídio, todo dia, toda manhã ele pensa em você e quer se conectar com você. A gente tem as dinâmicas do fio invisível que sai do coração da criança e pede para ele respirar esse pai. E isso tem um efeito lá, né? Mas também lembrando da escola, Marilise, assim, lá quando a gente tem uma situação de agressão muito forte, normalmente eu sou chamado pela diretora quando tem uma situação que assim, à beira da expulsão da criança, às vezes, da escola. E a gente, quando faz as dinâmicas, não só da vítima e do agressor, mas muitas vezes da turma inteira em roda, a gente mostra para eles que aquele que bateu muito forte no menor, ele precisa de oferecer em retribuição alguma compensação para essa vítima, né? Isso, assim, eu tenho um filho de 15 anos, mas eu me lembro, quando ele era pequenininho, às vezes ele fazia um escarcéu, uma birra e tal, e se eu era firme no sentido de não é não, e agora vai para o quarto e tal, na hora que ele percebia que tinha tido algum tipo de limite justo e firme, era como se aquilo que ele precisasse. E ele se equilibrava, daí a 5 minutos ele estava lá abraçando e feliz da vida. Era como se, na verdade, aquele escândalo todo era para testar, querendo um limite, e a gente, enquanto pai, muitas vezes tem dificuldade de colocar, de se posicionar, mas quando a gente dá esse justo limite, é exatamente o que a criança precisa para se equilibrar. O equilíbrio das trocas passa por isso, né? Se você faz um dano em alguém, é importante para quem fez o dano que haja do lado de lá uma compensação. Mas na escola, a gente sempre tem essa discussão. Aí eles falam: qual compensação? Eu vou pedir desculpa. Não, pedir desculpa não vale. Tem que ser algo que a vítima entenda que você de fato está abrindo mão de algo, que você de fato está lamentando e percebendo a dor que você causou. E quem define isso é uma figurinha do álbum, é fazer um desenho, é a vítima. E por que isso? Porque quando eu falo voltando aqui para o nosso tema, da população carcerária, quando eu imagino de num campo ali, quando você me fala, e também uma pessoa aqui que nos assiste fala: é curioso porque os detentos não querem olhar para o crime. Eu me lembro que o Hellinger falava: se alguém está excluindo alguma coisa, é importante a gente ajudar essa pessoa também a olhar para lá, não para saber o porquê, não para aprofundar, mas para ajudar esse processo
de dar um passo além em termos da consciência e, principalmente, de se conectar com a dor que o outro lado que foi causada a partir de um ato seu. Nesse processo, que eu concordo inteiramente com você, não, temos que trabalhar, tomar responsabilidade, e às vezes ir para a penitenciária é a melhor coisa que aquela pessoa que cometeu um ato muito grave precisa para ela, de fato, ter uma compensação e poder, mais na frente, se reintegrar à sociedade. Mas é nesse sentido que eu fico imaginando, e eu nunca trabalhei em presídio, da oportunidade de ajudar essa pessoa a olhar para essa dor do outro. Porque senão a gente corre o risco, eu imagino, de muitas vezes a pessoa está ali, se sente injustiçado, porque muitas vezes na escola também, o menino que deu soco na cara, quando você vai conversar com ele, ele fala, eu dei um soco na cara porque ele me chamou daquele apelido que eu detesto. Ele é menor do que eu e fica me chamando daquele apelido do gordinho. Então, eu não sou culpado, não. Quem mandou ele me chamar daquele apelido? Aí você amplia a visão para mostrar para o que bateu que o que chamou do apelido também está errado. Ele causou algo. Mas é importante que esse mais forte entenda que na hora que ele deu um soco na cara, ele causou um dano maior. E ali ele passa a estar mais errado, né? Porque assim, eu fico imaginando esse olhar mediador, esse olhar, ele está sempre buscando como você ajuda essas pessoas que estão dentro de um local de confinamento, um presídio, a eles, de alguma forma, ampliarem o seu olhar para que, se eles tiverem oportunidade de voltar para a sociedade, que eles possam trazer disso um aprendizado. E aí, voltando também ao que a gente vê lá, você falou muito do impulso, né? Muitas vezes, as pessoas também, eu me lembro da nossa professora Isabela falando daqueles conflitos que podem existir entre a consciência pessoal, a minha moral, do que eu sei que é certo e errado, e aquele inconsciente familiar que muitas vezes me toma num impulso, e quando eu vejo, já estou dando um soco na cara da minha mulher. Então, eu fico imaginando que muitas vezes ampliar esse olhar passa também por ajudar essa pessoa a ver que existe uma situação de uma consciência pessoal que a pessoa reconhece que não está certo dar um soco na cara de uma mulher ou dar um tiro na cara de uma pessoa na rua, mas ela também pode perceber que possa existir um impulso que a gente não precisa saber de onde é, mas a gente pode ajudar a pessoa a, na hora que ela identificar esse impulso, ela respirar fundo e talvez dar um passo atrás e pensar nas consequências dele seguir aquele impulso, e talvez isso possa ajudar ele a não seguir aquele impulso, porque ele já sabe, ele já percebeu isso, num âmbito mais terapêutico, num âmbito dentro de uma constelação, num encontro de homens ou de um encontro de mulheres em roda, que, de alguma forma, para além dessa informação do certo e errado, que é a minha consciência pessoal, eu posso trazer também um impulso que vem lá de trás. E aí eu ficar atento a isso e, eventualmente, eu poder operar isso para isso me ajudar na hora que eu voltar para uma vida em sociedade. É o que me ocorre, fazendo um paralelo ao que a gente faz nas escolas, e fico me perguntando se tem alguma ressonância dentro dos presídios. Mas deixa eu ler aqui, já tem outras colocações aqui das pessoas. Como trabalhar também, e essa é uma pergunta fantástica, né? Com a família e a pessoa que sofreu com o crime. Aquela fala que nós comentamos, né? Daquela pessoa que teve... Como trabalhar isso? A justiça restaurativa, eu acho que atua nisso, eu conheço pouco, mas não sei se você conhece, mas eu sei que eles têm um trabalho muito significativo de buscar os dois lados, de buscar aquela pessoa que está ali, o agressor, mas também buscar a família, muitas vezes, de uma vítima de assassinato. Isso foi uma pergunta da Lúcia Itomi, essa questão de como trabalhar a família. E a Vivian: é possível, então, que no caso daquele que comete um crime, o faz em lealdade ou expiação,
quando chega à prisão, pode ter um sentimento de dever cumprido? Ou até mesmo se sentir bem de estar preso? Ok. Então, eu começo respondendo aqui para a Vivian, que é uma pergunta um pouquinho mais fácil, depois vou para outra, né, para a anterior. Sim, Vivian, é possível, sim, que a pessoa tenha até um certo alívio em ser preso, ou em se colocar diante da possibilidade de ser morto, porque é isso que a pessoa está inconscientemente pedindo. Só que, é claro, se essa pessoa tem a oportunidade de passar por um processo, uma oficina de constelação, uma terapia, ou algo que a pessoa perceba porque tem esse movimento de ir para um suicídio, né? De buscar uma punição, enfim, um castigo, né? E a pessoa pode chegar a uma compreensão de qual é esse movimento interno. E algo que eu posso dizer aqui para vocês, que é algo que permeia praticamente todas as questões, Rinaldo. Quando você fala isso, se a pessoa se dá conta do que ela fez, né? É sempre a família. E é sempre pai e mãe. Sempre. Até agora, eu não vi nenhum caso que não fosse. E Bert Hellinger também coloca isso nos livros dele, que ele também não conhece nenhum caso que a gente não possa ter uma solução a partir do movimento para pai e mãe. É claro que você vai trabalhar com adolescente infrator, ou com as mulheres presas, ou com os homens presos. É claro que tem que ter muito cuidado. É um trabalho de grande responsabilidade. Não é qualquer pessoa que está preparado para fazer isso de uma forma que seja eficiente, né? Porque eu não vou dizer para essas pessoas, vamos fazer uma constelação e vamos fazer um movimento para sua mãe ou seu pai. Não. Muitas vezes nem dizemos o que aquele representante está representando ali. Nós só ficamos sabendo isso, as pessoas ao redor só se dão conta quando percebem a emoção. E pela emoção se dão conta, porque cada um em si mesmo percebe aquele movimento, o que faltou. Chegar até na mãe, chegar até no pai, como isso dói, como isso é dolorido. Lá no Amapá, eu lembro de um caso de uma moça, ela era das mais briguentas e revoltadas, né? Acontecia muita briga antes das oficinas, né? É o que as coordenadoras relatam, elas brigavam por qualquer coisa, puxavam o cabelo, se cortavam com gilete, por causa de um shampoo, assim, por qualquer coisa. E depois das oficinas as coisas se acalmaram bastante por conta de tomarem consciência de alguns comportamentos, algumas atitudes de onde vinham, né? Então, esse caso dessa moça, ela contou assim, que a mãe dela disse para ela que ser presa foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Porque a partir dela participar dessas oficinas, ela começou a perceber que toda essa raiva que ela tinha, toda essa agressividade que ela tinha, era amor. Amor pela mãe. Até chegar o dia em que ela disse para a mãe que amava a mãe. E ela contou ali, diante das colegas, ali das outras detentas, um depoimento. Eu nunca tinha dito para minha mãe que eu gostava dela. É isso que muda. Alguma coisa muda a partir de uma compreensão interna. Mas o movimento essencial, tanto para as pessoas presas,
como para nós é sempre ir até o pai e a mãe. Geralmente é isso que falta para nós todos. Caminhar passo a passo até o pai. Reconhecer o amor que temos pelo pai. Reconhecer o amor que temos pela mãe. Do jeito que ela foi. Alcoólatra, criminosa, que abandonou. Mas reconhecer esse caminho até o pai e a mãe, tomar esse pai e a mãe assim como foram, esta é uma base para todos. Bem, agora a questão da Lúcia, né? Como trabalhar também com a família que sofre. E aí nós podemos pensar assim, quem foi vítima de um crime, geralmente é uma pessoa inocente. Geralmente não provocou. Então, o que acontece para que essa pessoa tenha sido envolvida numa situação de tanta dor, sofrimento ou de tanta violência, uma situação tão dramática? Nós só podemos entender isso compreendendo o destino de cada pessoa e o destino de cada família. Não sabemos muito sobre isso, e eu não vou me atrever aqui a entrar tão profundamente naquilo que eu também não conheço com tanta profundidade. O que eu posso dizer é o que eu vejo, é o que eu vivencio, é o que a gente vê acontecer. Há um destino desta família por conta de algo também do passado, também do seu sistema familiar, algo que talvez essa pessoa que foi a vítima estava colocando alguma coisa em ordem para o sistema familiar. É como se sacrificasse para colocar uma ordem no sistema familiar. Isso pode significar muita coisa. Quem é que estava excluído desse sistema? Quem nunca foi visto? Quem essa pessoa está trazendo? Por quem essa pessoa se colocou em sacrifício? Por quem essa pessoa assumiu um destino tão difícil? E é um destino da família toda, porque todos sofrem. Eu lembro aqui de uma constelação que nós fizemos no curso de Direito Sistêmico. O nosso professor Gerhard, o professor alemão, conduziu uma constelação em que um rapaz havia assassinado o amigo. E isso aconteceu num acaso, sei lá, uma brincadeira, algo que aconteceu e que ele matou o amigo. Nós vimos a dor do representante, né, deste moço que matou e que estava preso, e vimos também a dor daquele moço que morreu, sem saber por quê, uma coisa banal que aconteceu. E aí foi colocado a família dos dois. E nós vimos a dor da família, daquele que é o criminoso, que percebe, vê que agora isso está no seu sistema e também vai ser resolvido em algum momento, também é um destino para ser resolvido. E vimos a dor da família daquele que foi morto. E quando a constelação estava indo para o final, e não havia nenhuma solução ali, esse moço, o representante de quem cometeu o crime, ele pedia perdão, ele pedia para ser perdoado por essa família. E essa família não olhou para ele.
Nós não podemos desejar ou querer que uma família que passa por uma situação assim seja complacente, ou aceite, ou perdoe, ou compreenda, porque isso está fora de uma compreensão razoável. Simplesmente isso aconteceu. Não tem o que mudar. Isso aconteceu. E talvez, em alguns casos, essa família compreenda, talvez em alguns casos haja uma possibilidade de uma recomposição, que é o que se faz na justiça restaurativa, uma possibilidade de uma compensação de alguma forma, mas talvez não haja nenhuma possibilidade. E é assim. E então faz parte do destino das duas famílias passarem por essa dor. Em algum momento, isso vai ser equilibrado. Para a vida, não há tempo. Não há um tempo cronológico. Então, às vezes, uma geração fala, eu não vou resolver isso. Ok, a próxima geração resolve. O sistema sempre vai buscar o equilíbrio. Em algum momento, isso vai ser resolvido. Isso fica equilibrado. E não sabemos quando vai ser. Marilise, colocou muito bem a questão, né? E quando eu ouvia você falar, estava me lembrando aqui, tenho um filho de 15 anos e mora com a mãe em Brasília, mas ele passou até essa semana 2 meses comigo. Agora voltou para Brasília. E no dia que ele voltou, uma grande amiga minha perdeu um sobrinho de 19 anos. E eu fiquei assim, o que eu vou dizer para acolher a dor? E era afilhado dessa minha grande amiga, né? O que dizer? Aí eu, assim, a única coisa que me ocorreu dizer é tentar me colocar no lugar dessa mãe, né? Que sente uma mãe, uma madrinha ou um pai, ou perder um filho de 19 anos, ou de 20 anos, seja por assassinato, seja por qualquer tema que seja, né? E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, assim, a única coisa que eu não consigo imaginar a dor, não consigo. Mas a gente vê nesse trabalho das constelações, né, que isso que você comentou aí, né, do destino, é um mistério, né? E eu comentei com ela, assim, é claro que nesse momento é só o luto, né? A dor. Chorar, viver raiva, né? Deixar vir tudo que tem que vir, né? Mas, de alguma maneira, num certo momento, a conexão também é o que a gente vê na constelação, né? A gente, não no primeiro momento, mas num momento posterior, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu concordo contigo, o tempo é uma questão que pode demorar 30 anos, né? Mas em algum momento, talvez, que a gente consiga se conectar de verdade com essa tristeza, também com a humildade que cada um de nós tem em relação a uma força maior, ao mistério, né? E que a vida vem e vai, e aí trazendo um pouco, enfim, eu falei alguma coisa assim para ela, mas no sentido de dizer para ela, olha, o que eu posso te dizer é imaginar algo semelhante se acontecesse com o meu filho, e a dor que você deve estar sentindo, eu só quero te dizer que eu sinto junto. Só quis dizer isso para ela. Estou aqui, se quiser conversar, se quiser, vamos conversar, mas
Foi o que me ocorreu na hora. Aí, trazendo isso aqui para a pergunta, né, como a gente trabalhar essa questão com a família da vítima? Eu acho que a justiça restaurativa, pelo que eu conheço, ela busca essa reconciliação. Às vezes é bem sucedida, às vezes não é. Mas a reflexão que eu levanto aqui, sem entrar no mérito de ter uma resposta, é do ponto de vista, vamos dizer, um pai de um filho que foi assassinado, né? Ou de uma filha que foi assassinada. E vamos dizer que, sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois, o que mais me traz duas situações que me ocorrem, né? E imaginar qual aquela que a mim, a esse pai, tem uma dor que eu não consigo imaginar qual seja, porque eu não tive esse evento trágico, mas eu me pergunto assim, né, se 10 anos depois eu ainda estou com muita raiva dessa pessoa que matou meu filho, ou se eu consigo, depois de viver esse luto, me colocar num lugar de que era o destino e que, de alguma forma, essa pessoa que matou, e a gente vê isso na constelação, as pessoas elas arcam com as consequências sobre os seus atos. Às vezes não é nem a justiça daqui, né? Não é nem o juiz que prende, nem a polícia que prendeu, nem o juiz que mandou ficar preso, mas a vida ela tem um equilíbrio que uma pessoa que faz isso, ele vai arcar com as consequências desse ato. Então eu fico imaginando que talvez, né, esse olhar, tentar trazer para a família de uma vítima, não deixar de viver a dor, né? Não perdoar se isso não é o caso, mas tentar se conectar com forças maiores que quis o destino que fosse assim e que talvez a gente, enfim, entendendo que as coisas são maiores do que o nosso desejo, isso também fique um pouco menos pesado para a família. O que me ocorre, assim dizer, num tema que eu concordo que é muito além do que a gente pode teorizar sem ter passado por isso na própria pele, né? O que a gente pode observar, Rinaldo, que é uma força da vida, é que esta pessoa que morreu faz parte da família para sempre. Para sempre. Então, o que você faz, o que essa família faz para honrar aquela pessoa que continua fazendo parte da família? Nós já vimos alguns casos assim, pais de crianças, né, que morrem de uma forma trágica, assassinados, ou uma forma muito dramática. Esses pais criam uma ONG, uma sociedade com outros pais para poderem compartilhar as suas vivências, ou ajudam outras pessoas. Enfim, tem tantas formas que se pode fazer algo em honra àquela pessoa que não está mais ali fisicamente, mas continua na família. Eu só posso ver isso como como vou dizer assim, como uma lei da vida. Porque nós todos vamos morrer. De algum jeito, todo mundo vai morrer um dia. É muito duro se morrer de uma forma trágica e antes do tempo que deveria ser normalmente. Mas isso acontece, e acontece muito. Mas essa pessoa ela continua fazendo parte da família. Ela é irmão, ela é filha, ela continua sendo parte da família. De verdade, a pessoa não morre, ela só não está mais presente. E muitas vezes se pode fazer algo para que a memória dessa pessoa continue, para que algo bom aconteça ainda a partir daquilo que se sucedeu.
Um comentário do Marcos Alexandre. Temos que lembrar que a vítima e o agressor fazem parte da mesma história e passam a pertencer ao mesmo sistema. Você comentou aí, né, que, de fato, a pessoa que morre, o Hellinger, Bert falava isso, né, os mortos continuam vivos, só que de uma maneira diferente. Eles estão presentes, só que de uma maneira diferente. O que o Marcos Alexandre fala e que ressoa em mim, e que aparece nas constelações, é que na hora que há um assassinato de alguém da família, também o assassino passa a pertencer a esse sistema. Mas é importante a gente comentar que o que se observa nas constelações é que enquanto essa reconciliação não acontece, esse fato tem uma boa chance de se repetir. Né? Isso, olhar a reconciliação dos vivos pode colaborar para que essa tragédia possa não se repetir nas gerações futuras, né? É um tema filosófico, né, Marilise? Assim, para quem acompanha as constelações e vê isso acontecendo no campo, ver como, né, aquela pessoa que foi assassinada, como às vezes o representante daquele pai que viveu toda aquela dor, ele consegue ter esse olhar de aceitar, dizer sim para a vida da forma como ela foi, como isso dá um equilíbrio ali naqueles representantes, né? É difícil a gente ficar falando disso fora de um ambiente real ali, fenomenológico, né? Que é o termo que a constelação usa. Marilise, eu não tenho mais o que dizer, eu devolvo a palavra para você, agradecendo muitíssimo a cada um dos participantes que estiveram conosco aí, enriquecendo esse debate, trazendo as suas perguntas, trazendo as suas colocações. Lembrando que essas minhas lives, elas são sempre de temas difíceis, né? Eu não me furto a enfrentar esses temas, porque realmente eu me coloco num lugar assim de não saber nada, sabe? Esse lugar de estar aprendendo, de humildade. É o mesmo lugar que eu me coloco nas escolas públicas ali, quando eu tento ajudar com muita humildade, né, aqueles sistemas ali, aqueles conflitos. E hoje, mais uma vez, eu aprendi bastante com você, que é uma das nossas colegas, mas também é uma das pessoas que coordenam lá a nossa formação. Fazer uma saudação aqui a pessoa que também está nos ajudando lá com os nossos TCCs, a Carla. O meu TCC, junto com a Cláudia, foi sobre esse olhar sistêmico, ajudando as diretoras das escolas. E aí eu falei lá no texto dessa questão de como é importante, quando uma criança bate, a gente fazer as dinâmicas lá para ela olhar para a dor da criança que apanhou e que é necessária a compensação. E a Carla fez um comentário, e aí a partir daí eu mudei o texto, que eu achei muito oportuno, no sentido de dizer que a gente precisa da compensação, sim, mas a compensação ela só faz sentido na medida que, no ambiente que eu atuo lá nas escolas, que a criança consiga, a partir dessa compensação, se conectar à dor do outro, se conectar ao dano que ela causou no outro. Por isso que é importante a gente fazer isso dentro de um olhar sistêmico. Não é só, você tem que compensar, você tem que dar uma figurinha do seu álbum para o seu coleguinha que apanhou. É algo além. É que você, enquanto agressor, faz bem para você, né? Para o seu equilíbrio das trocas, você retribuir algo menor do que um soco na cara. Você não vai precisar de tomar um soco na cara do seu colega. Mas, mais do que isso, é importante você se conectar com esse mal que você causou. E essa compensação, ela se presta para atravessar, para usar esse conflito como um momento de aprendizagem.
né? E às vezes aquele momento ali na prisão possa também, quem sabe, ajudar essa pessoa a se conectar com algo que é difícil, né? Mas que possa talvez ser possível a partir dessas dinâmicas, de terapias, da justiça restaurativa e das constelações. Eu acho que tem várias abordagens que estão aí a serviço da vida e da promoção da paz. Então, Marilise, passo a você o encerramento dessa nossa conversa, desde já agradecendo muito ao Valfredo, que também está aqui no Zoom, ao nosso lado, nos ajudou antes, aqui na hora que tinha o eco aqui, foi ele que falou, desliga lá, e realmente na hora que eu desliguei aqui, o nosso áudio ficou bom e a gente pôde começar. Agradeço a ele e agradeço muito a você por essa troca. Por favor, Marilise. Então, Rinaldo, o que o Marcos Alexandre falou há pouco é muito interessante. O Marcos é constelador, deve ter visto isso bastante também. E nós sabemos que é assim, que existe essa conexão, como se fosse uma comunidade de destino entre uma vítima e um perpetrador, um agressor. E isso existe, como já falamos antes, não há um tempo definido para isso. O que um sistema vai buscar sempre vai ser o equilíbrio. E não sabemos em qual geração isso vai acontecer. Mas nós já vimos em constelações, por exemplo, este assassino começa a fazer parte dessa família. Mas não é assim como... Não é tão simples assim como a gente fala. Não é que agora esse assassino vem morar dentro da casa da família. Ele começa a fazer parte do sistema familiar porque ele se envolveu nesse sistema familiar. Os destinos se cruzaram. E aí, talvez, depois de 1, 2, 3, 5 gerações, descendentes daquele assassino estão junto com descendentes daquela família, fazendo uma nova família. É assim que age essa malha desse todo em que nós todos estamos conectados. E isso é grande demais para nós tentarmos compreender ou decifrar. Então a gente simplesmente aceita aquilo que nós vemos que acontece, sem julgar se está certo ou errado, se podia ser melhor ou pior. A gente vê o que é e aceita assim como é. E como vai ser depois para frente, nós não sabemos. Realmente não sabemos. Bem, um segundo ponto que você comentou sobre a agressividade na escola, eu quero dizer só um pouquinho mais, Rinaldo. Qualquer agressividade na escola, qualquer agressividade de um aluno na escola, não é deste aluno para o outro aluno, ou não é deste aluno para a escola. A agressividade vem de alguma questão no sistema familiar. E esse aluno, você sabe, essa criança só está pondo para fora alguma coisa que está acontecendo no sistema familiar dele. Não tem essa coisa assim de simplesmente eu vou bater porque tenho vontade de bater. Pode ser que eu tenha vontade de bater, mas de onde vem essa vontade de bater? Vem lá de alguma coisa que está acontecendo lá em casa, com meus pais. Às vezes até como tentando defender um pai ou a mãe, ou alguém que está doente em casa, ou alguém que foi excluído por algum motivo. Então, sempre o pano de fundo é a família. Aí eu vejo assim, Rinaldo, se os professores conhecem um pouquinho da pedagogia sistêmica, se os educadores têm um pouquinho dessa compreensão do que as crianças trazem para a escola e poder observar para onde esse aluno está olhando, você sabe bem disso, né? Isso pode ser muito benéfico para essa criança.
não só a solução daquilo que ela fez, no imediatismo, né? Vamos resolver isso, porque então a criança compreende, e o coleguinha também compreende, que tudo que a gente faz tem uma consequência e precisa ser resolvido, mas também olhar para onde essa criança está olhando, para quem e por quem essa criança faz isso. E geralmente, como nós sabemos, é por amor a alguém, para cuidar de alguém, para defender alguém, para fazer algo por alguém. E se um professor mais cuidadoso, mais atento, for observar o que está acontecendo na casa dessa criança, é muito possível que esse professor descubra. Ou a mãe está doente, ou nasceu um bebê, houve uma mudança, o pai está indo embora, os pais estão se separando, a vovó morreu, alguma coisa aconteceu para que essa criança traga para dentro da escola essa oportunidade, essa força de pôr para fora o que ele vem carregando. Não é assim? Poxa, agora eu vou ter que fazer a propaganda do meu livro, que está ali atrás, escondidinho, ao lado do nosso mestre. Espera lá. Vou aproveitar aqui e fazer o famoso jabá. Não sei se está dando para ver. Ah, agora dá. E eu tenho esse livro aqui também. Você sabe que esse domingo passado, chegou aqui em casa a 6ª edição dele. O livro que já foi publicado em primeira edição em 2018. E 2020 já está na 6ª edição, ano passado em Portugal. E eu sei que você também atua bastante nas escolas, com a pedagogia sistêmica. E é isso, né, Marilise? A gente vai, com muita humildade, semeando um pouco desse olhar sistêmico pelos lugares onde a gente anda, né? Eu queria só fazer os últimos comentários aqui de algumas pessoas que agradeceram a mim e a você, Mariane, Lúcia também, gratidão, Classe Chagas, gratidão pelo aprendizado, com você, Marilise, Edileide Amaral, aprendi muito, os filhos refletem o seu sofrimento na escola, tornando-se agressivos ou retraídos. Você falou isso e é verdade. Parabéns, Cristiane Alvarez também, foi muito esclarecedor. Lúcia e Tomi, que legal, Rinaldo. Minha querida amiga, que bom que podemos matar um pouco da saudade aqui à distância, ainda confinados, ou pelo menos, né, sem poder viajar para São Paulo para fazer os nossos encontros. Mas pelo menos essas lives são oportunidade da gente matar a saudade e da gente se conectar, não só nós dois aqui, mas todas as pessoas que nos acompanharam aqui pelo YouTube. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada também. Eu me coloco à disposição, se mais alguém quiser depois fazer alguma pergunta, me procurar no particular, porque é um tema tão vasto, né? A gente pode conversar tanto sobre isso, tem tanta coisa para a gente compartilhar, tantos aprendizados. E fico muito feliz por você ter me chamado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você conversando. Muito obrigada. Você está no Facebook, no Instagram, não é isso? É o seu nome completo mesmo, não é isso? Isso, é o meu nome. É no Instagram, no Face. Uhum. Ótimo. Eu também vou pedir para quem gostou aqui do vídeo, eles fazem isso sempre, né? Curte lá, e receba as notificações. Marilise, então, um grande abraço para você, Obrigada. Alfredo, para toda a tua família. Um grande abraço a todos que estiveram conosco aqui. E até breve. Vamos torcer para que em janeiro estejamos juntos com a Sophie para fazermos nosso módulo de encerramento e finalmente terminarmos a nossa formação, que já vão ser mais de 4 anos, né? Tudo de bom, então. Forte abraço. Também. Beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada, Rinaldo.